Você acredita em segundas chances? Eu quase perdi a vida em um assalto, mas o que aconteceu depois mudou tudo. Quer saber como? Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Era uma típica noite de sexta-feira no bar onde eu trabalhava. O lugar estava lotado com música alta, pessoas rindo e o tilintar ocasional de copos enchendo o ar. Eu adorava aquela agitação. Como barman, eu prosperava no caos. Meu nome é Tânia, tenho 31 anos e amo o meu trabalho. Não é apenas sobre servir bebidas, é sobre as pessoas, as histórias e as conexões que fazemos. Mas naquela noite, eu não tinha ideia de como minha vida estava prestes a mudar drasticamente. Por volta da meia-noite, a multidão começou a diminuir. Eu estava limpando o balcão quando um cara entrou. Algo nele me deixou nervosa imediatamente. Ele tinha uma energia estranha, os olhos correndo ao redor como se estivesse procurando por algo ou alguém. Eu o cumprimentei com meu sorriso habitual e perguntei o que ele gostaria de beber. Ele não respondeu. Em vez disso, puxou uma faca e exigiu o dinheiro da caixa registradora. Meu coração estava batendo forte, mas tentei me manter calma. Movi-me lentamente para abrir a caixa registradora, na esperança de impedir que ele fizesse algo precipitado. Mas, antes que eu pudesse entregar o dinheiro, ele se lançou sobre mim. Senti uma dor aguda e tudo ficou preto. Quando acordei, não estava mais no bar. Eu estava flutuando acima do meu corpo, observando a cena caótica abaixo. Vi os paramédicos trabalhando freneticamente para me estabilizar, os funcionários do bar em estado de choque, alguns chorando, outros nos seus telefones, provavelmente ligando para minha família. Foi surreal como assistir a um filme sobre outra pessoa. Então, tudo ao meu redor desapareceu, e eu me encontrei em um lugar incrível, cheio de luz e calor. Parecia que o próprio amor estava me envolvendo. Foi então que eu o vi. Deus. Sei que parece loucura, mas não havia dúvidas sobre quem ele era. Ele irradiava paz e compaixão, e de alguma forma, eu sabia que tudo ficaria bem. Eu estou morta? Perguntei, minha voz tremendo. Ainda não, ele respondeu gentilmente. Você tem perguntas, Tânia. Faça-as. Foi como se ele tivesse aberto uma comporta na minha mente. Perguntas que eu nem sabia que tinha começaram a jorrar. Por que isso aconteceu comigo? Qual é o objetivo de todo esse sofrimento? Ele olhou para mim com tanta gentileza. A vida é cheia de desafios, Tânia. Eles te moldam, te tornam mais forte e ensinam lições valiosas. Este incidente, por mais terrível que seja, irá te mudar de maneiras que você ainda não consegue ver. Pensei na dor, no medo. Mas por quê? Por que eu? Às vezes, coisas ruins acontecem a pessoas boas, não como punição, mas como uma forma de trazer um bem maior. Você entenderá mais com o tempo. Eu ainda não estava satisfeita, mas passei para a próxima pergunta que queimava em minha mente. E a minha família? Meus amigos? Eles ficarão bem? Eles vão. Esta experiência vai aproximar vocês, vai mostrar o quão fortes são realmente seus laços. Fiz uma pausa, pensando em meus pais e em meus amigos no bar. E se eu não conseguir? Se fosse esse o caso, você ainda estaria com eles, apenas de uma maneira diferente. Mas seu tempo ainda não acabou, Tânia. Você tem muito mais o que fazer. Senti uma sensação de alívio, mas ainda havia muitas questões. Qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito? Ele sorriu. O sentido da vida é amar, aprender e crescer. Seu propósito é único para você, moldado por suas experiências e pelas escolhas que você faz. Você tem o poder de fazer a diferença no mundo, por menor que pareça. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Será que vou me lembrar de tudo isso quando eu acordar? Perguntei ansiosamente. Você vai se lembrar do que precisa. O resto ficará com você, guiando-o inconscientemente. Ele respondeu com uma calma reconfortante. Enquanto eu processava isso, senti um puxão, como se estivesse sendo puxada de volta para o meu corpo. Espere, ainda não estou pronta para voltar. Há muito mais que quero saber.
Ele colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Você terá mais oportunidades, Tânia. Isso é apenas o começo de sua jornada. Com isso, a luz ao meu redor começou a desaparecer e de repente tive consciência da dor no meu lado novamente. Abri meus olhos para as luzes brilhantes do quarto do hospital. Meus pais estavam lá, com os rostos marcados pela preocupação e alívio. Tentei falar, mas minha garganta estava muito seca. Em vez disso, apertei a mão da minha mãe, deixando-a saber que eu estava bem. Nos dias e semanas que se seguiram, pensei muito sobre o que aconteceu. As perguntas que fiz, as respostas que recebi. Elas permaneceram comigo. Passei a ver a vida de forma diferente, valorizando os pequenos momentos, as conexões com as pessoas, o amor que muitas vezes considerei garantido. Os médicos me disseram que eu tive sorte de estar viva. A faca não atingiu meus órgãos vitais por milímetros. Eles disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. Eu não pude deixar de concordar. De volta ao bar, as coisas lentamente voltaram ao normal, mas eu não era a mesma. Eu tinha um novo senso de propósito e uma compreensão mais profunda da fragilidade e beleza da vida. Compartilhei minha história com aqueles que queriam ouvir, na esperança de inspirar outros a apreciar suas vidas e as pessoas que fazem parte delas. Agora, ao refletir sobre essa experiência, percebo que cada desafio, cada dor, cada medo nos molda de maneiras que não podemos imaginar. E é com essa compreensão que sigo em frente, mais forte e mais grata do que nunca. E uma noite, algumas semanas depois de voltar ao trabalho, me vi sozinho no bar após fechar. O lugar estava silencioso. O único som era o zumbido suave da geladeira atrás do balcão. Fiquei ali sentado, pensando em tudo o que havia acontecido. Eu ainda tinha tantas perguntas, tantas coisas que eu não entendia completamente. E agora? Eu sussurrei para a sala vazia. O que devo fazer com esta segunda chance? Como se em resposta, senti uma presença calorosa ao meu lado. Estava fraca, mas inconfundível. Era como se Deus estivesse comigo, me lembrando que eu não estava sozinha. Comecei a notar mais as pequenas coisas. A forma como a luz do sol entrava pelas janelas pela manhã, o riso dos meus amigos, a sensação do abraço dos meus pais. Eu percebi que a vida estava cheia desses pequenos e lindos momentos que eu costumava tomar como garantidos. Uma noite, quando eu estava fechando o bar, entrou um frequentador assíduo chamado Joe. Ele era daqueles caras quietos que sempre se sentavam na ponta do bar tomando cerveja. Nunca conversamos muito, mas naquela noite ele parecia diferente. Ele parecia perturbado. "Olá, Joe. Você está bem?" Perguntei, apoiando-me no balcão. Ele suspirou e balançou a cabeça. "Só tenho muita coisa em mente, Tânia. A vida tem sido difícil ultimamente." Balancei a cabeça, sentindo uma conexão. "Eu te entendo. Às vezes parece que tudo é demais." Joe olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez. "Você parece diferente ultimamente. Mais feliz." "O que mudou?" Hesitei por um momento e decidi contar-lhe a minha experiência. Eu contei a ele sobre o roubo, o esfaqueamento e a incrível jornada que fiz. Eu contei a ele sobre meu encontro com Deus e as perguntas que fiz. Joe ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. "Uau, Tânia", ele finalmente disse. "Isso é inacreditável e inspirador. Eu precisava ouvir isso." Sorri, sentindo uma onda de gratidão. Às vezes, precisamos de uma sacudida para ver o que realmente importa. A vida é cheia de desafios, mas também é cheia de momentos lindos que precisamos valorizar. Joe assentiu, parecendo mais leve. "Obrigado por compartilhar isso comigo. Realmente me fez pensar." Naquela noite, depois que Joe saiu, fechei o bar com um sentimento de paz. Eu sabia que minha experiência tinha um propósito maior. E se eu pudesse tocar a vida de alguém, mesmo que apenas um pouco, então tudo aquilo faria sentido. No final da minha história, Joe tinha lágrimas nos olhos. "Isso é... Uau, Tânia, eu nem sei o que dizer." Estendi a mão e coloquei a minha sobre a dele.
Basta lembrar que, não importa o quão ruim as coisas fiquem, sempre há esperança. Você não está sozinho. Joe sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez em meses. Obrigado, Tânia. Eu precisava ouvir isso. Quando Joe saiu do bar naquela noite, tive uma sensação de realização que não havia sentido antes. Talvez este fosse o meu propósito: compartilhar a minha história e ajudar outros a encontrar esperança. Nas semanas que se seguiram, continuei a compartilhar minha experiência com aqueles que estavam dispostos a ouvir. Comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo local, ajudando aqueles que estavam passando por tempos difíceis. Nem sempre foi fácil, mas parecia certo. Parecia que eu estava fazendo a diferença, um pequeno ato de bondade de cada vez. Um dia, enquanto trabalhava como voluntária no abrigo, conheci uma jovem chamada Sara. Ela tinha 20 e poucos anos e uma expressão assombrada nos olhos. Ela se aproximou hesitante, com um olhar que misturava desespero e esperança. Oi, meu nome é Tânia. Posso te ajudar com alguma coisa? Perguntei gentilmente. Sara suspirou, parecendo aliviada por ter alguém com quem conversar. Eu não sei por onde começar. A vida tem sido tão difícil ultimamente. Sinto que estou à beira de desistir. Sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos. Entendo como você se sente. Passei por algo muito difícil recentemente e isso me fez ver a vida de uma forma completamente diferente. Posso compartilhar minha história com você? Ela assentiu, e assim comecei a contar a ela sobre o roubo, o esfaqueamento, minha experiência de quase morte e meu encontro com Deus. Contei-lhe sobre como isso me transformou e me deu um novo propósito na vida. Sara ouviu atentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Isso é incrível, Tânia. Não sabia que alguém podia passar por tanto e ainda encontrar esperança. Sorri para ela. A vida é cheia de desafios, mas também é cheia de momentos lindos e pessoas que fazem tudo valer a pena. Às vezes, só precisamos de uma sacudida para perceber isso. Ela apertou minhas mãos com mais força. Obrigada por compartilhar isso comigo. Eu precisava ouvir isso. Talvez eu também consiga encontrar meu caminho. A partir desse momento, Sara começou a aparecer mais frequentemente no abrigo. Aos poucos, ela foi se abrindo mais, mostrando sinais de recuperação e esperança. Ver sua transformação foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Percebi que meu propósito era ajudar as pessoas a encontrar esperança em meio ao desespero, e assim, continuei compartilhando minha história, um coração de cada vez, sabendo que cada pequena semente de esperança plantada poderia florescer em algo lindo e transformador. Ela me lembrava de mim mesma antes do esfaqueamento, perdida e procurando por algo. Começamos a conversar e compartilhei minha história com ela. Sara ouviu atentamente, seus olhos arregalados de descrença. Isso é incrível, Tânia. Eu gostaria de poder ter uma experiência como essa, disse ela. Balancei a cabeça e sorri. Você não precisa de uma experiência de quase morte para encontrar significado em sua vida, Sara. Você só precisa abrir seu coração e procurar a beleza no mundo ao seu redor. Sara deu um sorriso pequeno e hesitante. Vou tentar. Com o tempo, Sara e eu nos tornamos amigas íntimas. Ela começou a sair de sua concha, encontrando alegria nas pequenas coisas. Ela até começou a trabalhar como voluntária no abrigo, ajudando outras pessoas que estavam passando por dificuldades. Ver sua transformação foi como ver uma flor desabrochando. A vida continuou como sempre, mas com uma nova perspectiva. Cada dia parecia uma dádiva. E nos momentos de silêncio, eu me pegava sussurrando um agradecimento àquele que me deu uma segunda chance. Continuei trabalhando no bar, mas agora era diferente. Eu era diferente. Encontrei alegria em me conectar com as pessoas, em ouvir suas histórias e em compartilhar as minhas. Percebi que meu propósito não se tratava apenas de grandes gestos. Tratava-se dos pequenos atos de bondade que poderiam mudar a vida de alguém. Cada sorriso, cada palavra de encorajamento, cada momento de empatia. Esses pequenos atos tornaram-se a base do meu novo propósito.
e sempre que eu via alguém encontrar um pouco de esperança ou alegria, sentia que estava honrando a segunda chance que recebi. Assim, minha jornada continuou, compartilhando minha história e ajudando os outros a encontrar a beleza e o significado em suas próprias vidas. E no fim das contas, percebi que era isso que realmente importava: as conexões que fazemos, o amor que compartilhamos e a esperança que semeamos.